Olá! O Cruzeiro conquistou uma providencial vitória sobre o Novo Horizontino esta tarde no Mineirão com bom público novamente, colorido de azul e branco, 2-1. Um jogo difícil, providencial, porque o jogo foi muito difícil. Talvez o resultado tenha sido injusto para o time interior de São Paulo, que merecia melhor sorte, teve chances mais claras do que as do Cruzeiro na partida inteira, jogava melhor quando sofreu o segundo gol, quase nos minutos finais. Então, foi uma vitória muito providencial, muito importante, porque o Cruzeiro, com esse triunfo, chega a 41 pontos em 18 jogos, faltando um jogo para terminar o primeiro turno em que ele não pode ser mais alcançado por ninguém, ele já tem esse título simbólico dessa primeira metade da competição. É um jogo contra o CSA, quarta-feira em Maceió, no Rei Pelé. CSA contra quem ele não tem se dado bem ultimamente, mas não precisa nem se dar tão bem assim. Então ele está com 41 pontos. Lembremos que com 64, muito provavelmente o time subirá. Com 64 é quase certa a subida. Então, em 20 jogos que lhe faltam, ele precisa de conquistar 23 pontos. Com 8 vitórias, chegaria a 65. Com 8 vitórias em 20, e ele conquistou 15 vitórias já tem 15, então, o resultado é excelente para o Cruzeiro. Não poderia desejar sorte melhor. O Cruzeiro não tem 15 vitórias, tem 14, né? Ele tem 2 derrotas, 2 empates e 14 vitórias. Uma vitória muito... São 13 vitórias. São 13 vitórias e 2 empates. 41 pontos. Resultado muito importante. Pelo que significou a necessidade. Ele não vencia havia 3 jogos, 2 deles pela própria Série B e 1 pela Copa do Brasil, em que ele foi eliminado pelo Fluminense da competição, né? Aquela derrota por 3-0 no Mineirão, em que ele jogou bem. O 3-0 foi um placar que não disse bem, não espelhou bem o que foi o jogo, espelhou o que é a diferença entre o Cruzeiro e o Fluminense, um dos bons times da Série A. Uma vitória desta tarde, a torcida tem mais é que comemorar, aliviadamente, porque o time não jogou bem. Foi envolvido em vários momentos pelo Novo Horizontino. Um time muito bem armado. Muito bem armado. O comandante do time era auxiliar do Cruzeiro até há pouco tempo, um mês atrás, saiu, foi para o Novo Horizontino e ajeitou o time, tem esboçado uma recuperação, está em 11º na tabela, mas o Cruzeiro está voando lá na ponta. Com 41 pontos, ele está a 7 de diferença do segundo colocado, que é o Vasco. O Vasco perdeu do Sampaio Corrêa. 7 pontos de diferença para o segundo colocado. 8 para o terceiro, que é o Bahia. 9 para o quarto, que é o Grêmio. E, mais importante ainda, a 15 pontos de vantagem. Tem 15 pontos de vantagem sobre o quinto, que é o Sport. Os 4 primeiros sobem. Então, há um esgarçamento desses 4 primeiros aí. Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio estão afastados, muito afastados lá do Sport. O Sport, com seus 26 pontos, está a 6 do Grêmio. Então o Cruzeiro está voando em termos de classificação. Então o resultado foi espetacular para o time, muito melhor do que o desempenho. O desempenho deixou muito a desejar. Os adversários já aprenderam a enfrentar o Cruzeiro, já têm explorado falhas de passe. É um time muito bem armado, mas que erra, porque não tem categoria, não tem talento. E os adversários percebem isso e começam a marcar as melhores jogadas, tirar um pouco da velocidade do time celeste, que o Novo Horizontino fez muito bem em vários momentos do jogo. De qualquer forma, o Cruzeiro venceu por 2-1, o que interessa, 41 pontos, está muito próximo, assim, em termos numéricos, do acesso. O Adriano fez 1-0 de cabeça aos 20 minutos de partida, no momento que o Cruzeiro não era superior. O jogo estava equilibrado, o Novo Horizontino tinha dado 2 pontadas com perigo ali. Aí teve esse gol do Adriano. Se o Léo Paz tivesse resvalado de cabeça na origem, durante o lance ali, seria impedimento. Mas o VAR demorou 4 minutos, 4 a 5 minutos ali, até que o árbitro validou o gol, apontou para o meio de campo, 1-0 para o Cruzeiro, aliviado, porque não jogava melhor para vencer. E continuou administrando o placar, teve uma chance ou outra para ampliar, mas o Novo Horizontino também teve boas chances para empatar, a verdade é isso. Rafael Cabral andou trabalhando. Aos 27 do segundo, o Quirino empatou. As primeiras jogadas, ele tinha acabado de entrar em campo, empatou para o Novo Horizontino, o placar justo que merecia. E houve 11 minutos de domínio absoluto do time do interior paulista. O Cruzeiro sentiu esse gol, não conseguia concatenar suas jogadas. O Edu, há 7 jogos sem fazer gol, saiu, o Rafa Silva entrou. O Cruzeiro não conseguia pressionar, o Novo Horizontino que pressionava, perdia chances algumas claras, diante do Rafael Cabral. Poderia ter virado o jogo, teve chance para isso, mas aos 38 minutos a sorte ajudou o Cruzeiro, porque o Rafael Silva recebeu pela meia direita, já dentro da área, bateu a bola, desviou num pé adversário e matou o goleiro. O goleiro foi enganado pelo desvio da bola e o Cruzeiro fez 2-1, o Rafa Silva comemorou intensamente, o Cruzeiro administrou, correu algum risco, poderia ter tentado ampliar, não conseguiu. 2-1, vitória maiúscula, com o Mineirão colorido de azul e branco, importante. O Cruzeiro navega aí rumo ao acesso.
A torcida tem que entender, esse é time para a Série B, é time para acesso. Não aguentou a remada de uma Copa do Brasil, por exemplo, quando pegou um time mais poderoso que é o Fluminense. Não dá para inventar time de Série A, ele não se dá bem. Ele perdeu para o América no Mineiro, perdeu para o Atlético as duas vezes que enfrentou no Mineiro, perdeu para o Fluminense. Ele se dá bem com o time da Série B, time da categoria atual dele. Então a torcida tem que entender isso. É um time para subir. E depois o Ronaldo vai ter que mexer muito, mas muito, mais de 70% do elenco para poder permanecer e poder voltar a sonhar em ser competitivo um dia. Um passo de cada vez, os passos estão sendo dados com critério. O time mais econômico dos dois anos anteriores está ganhando os jogos. É o 19º jogo em casa, ganhou os 9. Né? Ganhou os 9 e tem 10 jogos no retorno em casa. Então ele está ganhando todos em casa e conquistou algumas vitórias fora, então 41 pontos é uma pontuação muito alta. Se ele conseguir vencer o CSA na quarta, ele fecha um turno com 44. Só uma vez um time fez 44 no turno, que foi o Vitória. Num ano que ele nem sei se ele subiu. Acho que ele nem subiu no ano. Então o Cruzeiro pode igualar o recorde do Vitória aí. O que interessa para o torcedor é subir no final do ano. E isso está cada vez mais próximo. 8 vitórias em 20 é uma expectativa bem das mais razoáveis. Basta não desperdiçar ponto. Ele andou 2 rodadas aí desperdiçando, agora não desperdiça mais. Não desperdiçou essa tarde. 2-1 no Novo Horizontino. Valorizou, poderia ter obtido um resultado melhor, merecia até, mas o Cruzeiro tem conseguido, graças ao apoio fundamental da torcida, que faz uma pressão gigantesca no Mineirão, um caldeirão do Mineirão, conseguiu mais uma vitória aí e navega rumo ao acesso que a torcida tanto sonha, viu frustrado nos 2 anos anteriores, agora parece que vê cada vez mais próximo. É isso aí, meus amigos. E teve outro jogo essa tarde, o Náutico 1, Chapecoense 2 de virada, os dois estão lá no fundo da tabela, o Chapecoense conseguiu escapar um pouquinho, o Náutico também está meio em situação ruim, mas o que interessa para a torcida do Cruzeiro é que ele está navegando muito bem na frente de times fortes, Bahia, Vasco, que o venceram, é bom, de verdade. O Cruzeiro venceu o Grêmio com um gol contra, então são times ali difíceis ali. Então está conseguindo vencer e está conseguindo avançar. E falta pouco. A torcida agora começa a contagem regressiva rumo ao acesso cada vez mais visível no horizonte. Um belo horizonte. É isso aí, meus amigos. Até a próxima.